Shalom, meus amigos e irmãos na emuná, na fé. Que o Eterno possa estar abençoando a cada um de vocês nesta noite, no bendito e santo nome de Yeshua, o nosso Salvador. Mais uma vez, com bastante alegria, que estou eu para poder transmitir aqui pela página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, no Facebook, mais uma mensagem baseada no personagem ao qual nós estamos falando dele nos últimos meses, né? Que já tem, eu creio que uns 2 meses que eu estou falando a respeito deste personagem, Jó. Hoje, meus irmãos, eu quero estar comentando com vocês a respeito de um lado especial de Jó, e a mensagem de hoje ela vai nos fazer refletir muito em relação a como nós devemos nos portar diante de determinados acontecimentos ruins que às vezes pode acontecer conosco nessa terra onde nós somos peregrinos e estamos como passageiros. Estamos aqui apenas de passagem. Jó, ele foi um personagem que nos deixou muitos bons exemplos. E relendo aqui alguns textos e meditando durante a semana, eu quis falar sobre este tema. Nós estamos falando sobre Jó, um exemplo a ser seguido em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, nós falamos sobre Jó, um exemplo a ser seguido de fé, um exemplo a ser seguido de perseverança, um exemplo a ser seguido na intercessão. Domingo passado nós falamos sobre isso. Hoje eu quero estar falando, irmãos, sobre Jó e o exemplo de desapego material que nós podemos ver, vislumbrar na vida daquele homem. Não é à toa que nós temos este livro chamado a Bíblia Sagrada, as Escrituras, nas nossas mãos, e também não é à toa que o livro de Jó, de Jó, faz parte deste compêndio que ganhou o nome de Bíblia Sagrada, ou seja, conjunto de livros, porque este é o significado literal da palavra Bíblia, da palavra grega, né? Bíblia, conjunto de livros. Então, irmãos, nós temos a alegria de abrir estes 66 livros contidos dentro deste compêndio que nós chamamos de a Bíblia, e ver aqui um magnífico livro, o livro de Jó. É o livro mais antigo de toda a Sagrada Escritura. Já falei aqui em uma mensagem anterior, volto a falar. É um livro que podemos dizer, irmãos, que é um dos primeiros, ou o primeiro livro bíblico a ser escrito. É um livro antiguíssimo, que veio, né, até nós com o objetivo de nós vislumbrarmos e vermos o que um homem, quando ele é temente, reto, sincero na sua fé, que ele se desvia do mal, que ele tem integridade diante de Deus, o que este homem, o instrumento poderoso que este homem pode ser nas mãos do Eterno. Aprendemos também com a história de Jó, que não estamos sozinhos. Temos alguém que cuida de nós, este alguém é o Eterno, e que mesmo nós habitando em meio a muito paganismo, porque Jó morou em uma terra pagã. A terra que Jó morou, Ur dos Caldeus,
era uma terra, meus irmãos, de origem e de cultura de um povo muito pagão. A grande maioria ele não conhecia ao Deus vivo, mas por um mistério muito grande do Eterno. Jó, ele conhecia ao Eterno e ele procurava servir e seguir a este Deus, o qual, de uma maneira miraculosa e que nós não sabemos como, um dia se revelou a Jó. E ele acreditava, como um bom monoteísta, nesse Deus que é um. Então eu gostaria de estar lendo aqui o capítulo 1, a partir do versículo 13, uma história importantíssima que está escrita aqui. Diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio a ele e disse: os bois estavam arando com os jumentos, pastando próximo a eles, quando um bando de Shvá veio e os levou embora. Eles também mataram seus servos à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse: fogo do céu caiu e queimou o rebanho e os servos, destruiu-os completamente, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse os Casdim: 3 bandos deles atacaram os camelos e os levaram. Eles também mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto este ainda falava, outro veio e disse: seus filhos e filhos estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, quando de repente um forte vento soprou do deserto. Ele abateu os 4 cantos da casa, de maneira que ela caiu sobre os jovens, então eles foram mortos. E apenas eu sou o único que escapou para contar a você. Então Jó levantou-se, rasgou sua veste, raspou sua cabeça, prostou-se com o rosto em terra e adorou e disse: nu vim do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Adonai deu, Adonai tomou, louvado seja o nome de Adonai. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem pôs a culpa em Deus. Então, meus irmãos, vemos aqui a história de perdas de Jó. E antes, irmãos, lá em cima, bem em cima, no início do capítulo, a Bíblia fala quem era este homem. A Bíblia narra que ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia frisa que ele era um homem que possuía uma riqueza invejável. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele não era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa, irmão, cheia de empregados. Ele era um senhor, um patrão, alguém que gerava empregos. Ele possuía muitos bens materiais. Ele possuía uma riqueza muito grande e muito vasta. Mas, meus queridos irmãos, aprove ao Eterno provar este homem. Aprove ao Eterno provar a fé deste homem. E isso tudo aconteceu, irmão, com muitos propósitos. Quero saudar aqui o meu irmão Leandro Daime. Shalom, meu irmão, que o Eterno te abençoe. Então,
para provar, meus irmãos, para aquele ser que foi se apresentar disfarçado de anjo perante o Eterno. Para provar para o próprio Jó, que o Eterno, ele abençoa aqueles que nele confiam. E para deixar para nós também um exemplo de quê? Um exemplo de que nos momentos bons e também nos ruins, aqueles que acreditam no Eterno, aqueles que acreditam em Deus, eles podem contar com o cuidado dele, que de maneira nenhuma o Eterno abandona os escolhidos. Temos também na lição aqui, irmãos, que aprendemos lendo o livro de Jó, que existe uma dualidade espiritual antagônica, agindo por detrás dos bastidores no mundo espiritual. Esta força positiva, de luz, maravilhosa, benéfica e, vamos dizer assim, positiva, é a força que vem do Criador, de Deus, de Adonai, do Pai soberano, que tem ao seu lado os melachim, os anjos, que assistem perante ele, que nos enviou o seu Filho para ser o seu representante maior, para manifestar entre os mortais a glória e o esplendor de um Deus imortal, e que trabalha na nossa vida, neste universo, por intermédio do teu Espírito, a Ruach HaKodesh. Então essa é a parte positiva desta dualidade. Mas, irmãos, também nós podemos dizer que existe o lado negativo deste mundo espiritual. Que estamos, irmãos, neste mundo, e a influência do bem é uma realidade, mas a influência do mal também é uma realidade. Não estamos sozinhos. Há um ser criador soberano governando este universo sob nós, regendo as nações. Por mais que os acontecimentos sejam difíceis de compreender, ele está por detrás de todos eles, pois a Sagrada Escritura diz que os olhos do Eterno vê a tudo e a todos, no Salmo 14, e que nada pode surpreendê-lo. David HaMelech, o rei Davi, ele disse no Salmo 139 coisas maravilhosas a respeito da onisciência, onipresença e onipotência do Eterno, que nada nem ninguém escapa dos seus olhos e do seu poder. Mas não podemos negar também, irmãos, que nesta dualidade, vamos dizer, neste mundo espiritual que está por detrás de toda esta matéria que conseguimos ver, existe também uma ação maligna, negativa, negra, que não tem luz, e que atua também no mundo físico, trazendo desordem, destruição, caos, bagunça, mortes, doenças e muitas perdas em diversas áreas da vida. Isso, irmão, é um fato incontestável. Quando nós lemos um livro de Jó, aonde vemos um homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, rico, possuidor de muitas riquezas, um homem abastado, um homem abastecido, um homem famoso, mas que de repente começa a perder absolutamente tudo o que tinha. Enquanto ele estava aqui, neste mundo, neste Olam Hazé, mundo presente, este mundo caído, esta era na qual nós ainda estamos nela, no mundo espiritual, no Olam Rabá, estava ali um ser
espiritual, fingindo-se de anjo perante aquele que vê todas as coisas, discutindo com ele e fazendo o seu papel de acusador. Na corte celestial, no Sanhedrin celestial, no Sinédrio, ali ele desempenha o seu papel perante o juiz. O juiz é o Pai, o juiz é Deus, mas ali o promotor de acusações é Hassatam, que é um anjo mau, um anjo negro, um anjo sem luz, um anjo de baixa espiritualidade, um anjo de trevas, um anjo que tem a função de trazer provações aos homens, de colocar os homens a teste. E estes testes, se a pessoa tem fé, eles, ao invés de repelir a pessoa do eterno Criador, estas dificuldades, estas provações, elas impelem, elas aproximam, elas levam a pessoa a se aproximar do Altíssimo, com humildade, implorando a sua misericórdia. Então lá estava aquele ser espiritual disfarçado de anjo, quando veio os filhos de Deus se apresentar ao Eterno e adorá-lo em seu trono de majestade. Lá estava Hassatam, o acusador. Então o Eterno vira para ele e diz: viste, de onde vens? Ele diz: de passear pela terra e rodear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Então o Eterno propositalmente pergunta: viste lá meu servo Jó? Ele diz: sim, mas quem é que não continua íntegro a ti? E o Eterno começou a falar as qualidades de Jó. Quem é que tendo tudo, tendo do bom e do melhor, não te adora? Tira tudo dele para você ver se ele não te adora. E o Eterno permite ele tocar em tudo. E aí começa. Jó um dia estava tranquilo quando de repente alguém o visita e anuncia: olha, tudo que você tem, seu gado, suas jumentas, seu rebanho de ovelhas, seus bois e seus servos foram mortos. E um mensageiro após o outro vai chegando e contando as desgraças e perdas. Até que chega um e diz: olha, seus filhos estavam banqueteando e de repente veio um vento do deserto, entrou na casa e soprou fortemente contra ela e ela desabou sobre os seus filhos. E ali, meus irmãos, nós vemos um homem que tinha tudo até um presente momento. E a partir de um determinado momento ele passou a não ter mais nada. Quero fazer uma pausa aqui, irmãos, para levar a você a refletir nesta noite. O que você faria no lugar de Iov? O que eu e que você faria? Qual seria a nossa reação diante das perdas que aquele homem teve? Será que nós teríamos a mesma atitude dele? Será que nós permaneceríamos com as nossas convicções? Será que nós manteríamos a fidelidade? Será que nós enalteceríamos e adoraríamos o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas? Será que nossa fé, naquele momento, não se perderia por completo? Irmãos, vamos refletir nisso. Vamos refletir nestas perguntas. Agora, irmãos, eu não sei o que cada um de nós faria. Para falar bem a verdade para você, nem eu próprio posso dizer o que eu faria. Agora eu quero falar para você o que nós todos deveríamos fazer. Deveríamos fazer aquilo que está escrito no versículo 20 do capítulo 1. Olha bem. Iov então se levantou, rasgou as suas vestes, sinal de humilhação, perante um acontecimento extremamente doloroso, sinal
de humildade, de sinal de dor profunda e arrependimento em alguns casos, em algumas vezes. Sinal de lamento. Então ele levanta, rasga suas vestes, rapa a sua cabeça. Sinal de luto. Sinal de pesar, de lástima. Prostou-se. Sinal de reverência. A atitude de se prostrar, irmãos, significa entrega, rendição, enaltecimento, adoração, reconhecimento da grandeza de alguém e a nossa pequenez. Prostrar-se significa diminuir-se. Prostrar-se significa reconhecer como maior que si próprio aquele a quem nós reverenciamos. Então, Jó prostrou-se com o rosto em terra, com a cabeça curvada, o rosto lá no chão, e adorou ao Eterno. Adorou, enalteceu, bendizeu, glorificou, expressou palavras de regozijo por ter um Deus maior que ele mesmo. Adorar é oferecer louvor, enaltecer, bendizer. Adorar é reconhecer uma entidade grandiosa chamada Deus como supremo criador de todo o universo, se enxergar pequeno perante ele, prostrando-se diante dele e se submetendo a ele. Então Jó estava fazendo isso diante das perdas que ele teve. Por muito menos, queridos irmãos, por muito menos, pessoas abandonaram a fé. Pessoas se desviaram da verdade. Por muito menos, pessoas tiraram a sua própria vida. Por muito menos, o eterno foi deixado de lado. A fé foi abandonada. Pessoas perderam a crença, a credibilidade, a confiabilidade no Criador. Então, o que fazer diante das perdas da vida? As quais, irmão, são inevitáveis para todos nós? O que fazer diante das dificuldades as quais nós podemos, irmão, enfrentar? Aqui está um belo exemplo. Um exemplo, irmão, de desapego material. Jó tinha tudo, mas ele não era apegado a nada. Porque se ele fosse, irmão, a atitude dele aqui agora seria uma atitude completamente de revolta, de total revolta, de total, irmãos, descrença. A atitude dele agora seria uma atitude, irmão, de ódio. Seria uma atitude, irmão, de desprezo total para com a fé que ele tinha até então. Então nós vemos aqui, irmão, um homem totalmente desapegado das coisas materiais que levam, irmão, às vezes o homem a se afastar do Criador. Eu lembro de uma passagem das Escrituras que se encontra em Efésios 6, escrita pela pena de Shaul, Paulo, um dos apóstolos mais conhecido dos Talmidim, apóstolo, né, emissário, dos emissários do nosso Salvador Yeshua, de nosso Salvador Yeshua. Ele escreveu assim, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Principalmente, irmão, nesta era presente, aonde
nós temos aí, irmão, correndo de púlpito em púlpito, de currículo em currículo de teologia. Uma teologia sistematizada, chamada teologia da prosperidade, que tem sido uma verdadeira matriarca de uma multidão de pessoas que vieram a abarrotar os templos, a aceitar a fé, aderir à fé cristã, e que aprende com pastores, pregadores, missionários, conferencistas, em vários tipos de evento, em quase todos os templos para onde se anda e aonde se entra, que existe uma prosperidade prometida por Deus para todos aqueles que servir a Ele. Essa tem sido uma teologia, podemos dizer, irmão, matriarca, mãe, de muitas denominações nos dias de hoje. Praticamente toda a denominação aonde você entra hoje, existe essa teologia, a teologia da prosperidade. Os neopentecostais amam essa teologia. Ela tem sido responsável por atrair uma multidão de gente interessada em riqueza, em bem material, em prosperidade, em dinheiro, em coisas, irmãos, materiais, casa na praia, lote, empresa, apartamento e carro, e isso e aquilo outro. E meus irmãos, e aqui nós vemos então um homem que tinha tudo. Sabe por quê? Porque, irmão, ele seguia um princípio que eu creio nele. E toda vez que as pessoas me perguntam, irmão Rodrigo, você que conhece bastante a Bíblia, que é um pregador, que ensina, o que você tem a dizer a respeito da teologia da prosperidade? Eu falo duas coisas. Primeiro, a teologia da prosperidade é uma das teologias mais nocivas que temos no meio de fé nos dias de hoje, mas ela é uma realidade quando a gente segue apenas um conselho dado pelo Filho de Deus aqui nesta terra. Ela se torna uma realidade. Sabe como que é? É quando nós olhamos para aquilo que nos deixou escrito Mateus, capítulo 6, versículo 33, aonde Yeshua disse assim: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que se preocupa em honrar ao Eterno, obedecendo a sua palavra, seguindo o caminho de justiça, pureza e verdade, que ele nos ensinou em sua palavra, reconhecendo e recebendo Yeshua como seu Salvador, colocando em prática os ensinamentos que ele deixou, porque tudo que ele deixou, ele viveu. E tudo aquilo que ele viveu foi aquilo que o Pai ensinou. Ele não inventou nada, ele não deu um mandamento novo. Então, receber Yeshua, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, significa adotar o seu estilo de vida, sua conduta, sua fé, seguir os seus passos. Então, a partir do momento que eu renuncio tudo e sigo ao Eterno baseado, irmãos, nesta fé, nessa perspectiva de fé, meu irmão, isso é buscar o reino de Elohim e sua justiça. Aí sabe o que é que acontece? Como consequência desta minha fé, dessa minha aproximação, deste abraçar
a fé no eterno, as demais coisas nos serão acrescentadas. O que são as demais coisas, irmão? São aquelas coisas que o eterno pode dar a todo aquele que nele crê. São aquelas coisas que ele pode conceder a todos aqueles, irmãos, que servem a ele completamente, irmão, desapegados. Aqueles que não fazem troca. O toma lá, dá cá. Elas vêm como consequência. A casa que você precisa para morar. O alimento que você precisa para se sustentar, para sustentar a sua família. O emprego que você precisa para ter uma vida digna. O recurso que você precisa para estudar, para trabalhar, para investir em um negócio, para abrir uma empresa, para ter uma vida digna. São os recursos materiais. É a saúde. É o nosso, vamos dizer, conforto. Então essas coisas vêm como consequência de buscar o reino do eterno e a sua justiça. Essas coisas são acrescentadas. Então, eu acredito sim que o eterno pode dar prosperidade, embora esse não é o meu foco. Este não é o meu objetivo. Essa não é a minha obsessão. Este não é o meu alvo. Essa não é minha meta e não deveria ser de ninguém. A Bíblia não fala, irmãos, que esta era a meta de Jó. Jó era um homem temente, reto, sincero, íntegro, que se desviava do mal. Então essas coisas veio a ele como consequência, como promessa de que aquele que busca o reino do eterno e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante, irmão. Eu selecionei alguns textos da Bíblia para poder falar uma coisa importante para você aqui nessa noite, irmão. Eu não sei o porquê de os pregadores desta era moderna bater tanto na tecla e extrair tanto da Bíblia a mensagem de que Deus vai fazer todo mundo ficar rico, batendo na tecla, ó, pim, 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 pim. Todo mundo será abençoado, todo mundo terá a bênção, todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser próspero se aceitar Jesus como Salvador. Eu não sei aonde eles encontram isso. Sabe por quê, irmão? Porque esta mensagem triunfalista, sensacionalista, equivocada, que lançam para atrair multidões e arrastar como uma tarrafa multidões, não para Deus, mas para uma organização. Ela não tem apoio nas palavras do próprio Yeshua HaMashiach. Nós não vemos Yeshua encorajar ninguém, irmão, a buscar riquezas. Nós não vemos. Mostra para mim alguém, para que eu possa enxergar, porque eu não enxergo. Então, olha bem. Em Lucas 12, a partir do versículo 13 ao 21, olha o que está escrito. Lucas 12, 13 a 21. Eu vou ler aqui, irmãos, para você ver se Yeshua incentiva a buscar as riquezas em primeiro lugar, ou se ele, irmão, mostra que elas vêm em segundo, terceiro plano. Ou se ele incentiva a buscar, irmão, o reino do eterno em primeiro e a sua justiça. Vamos ver qual é a prioridade de Yeshua? Então, olha bem. 12, 13 em diante. Alguém da multidão lhe disse, Rabi, que significa mestre, diga meu irmão que divida comigo a propriedade que herdamos. Olha aí, aos bens materiais. Yeshua, porém, respondendo-lhe, disse, amigo, quem me designou juiz ou arbítrio entre vocês? Ou seja, Yeshua estava falando, eu não sou juiz destas causas. Eu não me envolvo com estas causas. Essa não é minha missão. Então disse às pessoas, cuidem-se e guardem-se contra todas as formas de ganância. Olha bem. Mesmo que alguém seja rico,
Sua vida não consiste na abundância dos bens que possui. Olha bem. E lhes deu uma ilustração. Olha bem a parábola que ele criou para ilustrar esta verdade. Havia um homem cuja terra era muito produtiva. Ele discutia consigo mesmo: o que devo fazer? Não tem espaço suficiente para a minha colheita. Então ele disse: isso é o que farei. Derrubarei meus celeiros, construí-los-ei outros maiores, e estocarei todo o trigo e os meus outros bens ali. Então direi a mim mesmo: que homem de sorte você é! Tem uma grande quantidade de bens guardados para durar muitos anos. Comece a descansar. Coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe dirá: tolo, nesta mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem elas serão? É isso o que acontece com quem guarda riquezas para si mesmo, sem ser rico para com Deus. Em momento algum, Yeshua fala que é pecado proibido ser rico. Mas neste texto, ele mostra para nós a prioridade das coisas. Ele diz: não se apegue aos bens materiais. Não se apegue às riquezas. A abundância de um homem não consiste nos bens. A felicidade de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. De maneira nenhuma eu vejo Yeshua, irmão, incentivando, como tem muitos pregadores fazendo hoje, ninguém a ir para templo e ficar obcecado. Campanha da fogueira não sei o que lá, campanha do lenço não sei o que tem, campanha do envelope fulano de tal, campanha da prosperidade sequilana. Não, eu não vejo ele incentivando ninguém neste aspecto. Vamos lá, também aqui em Lucas 16, olha o que está escrito. Lucas 16, a partir do versículo 13. Também, né? 13. Diz assim: nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, ou servir a dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que é que nós aprendemos? Yeshua não incentiva ninguém, irmão, a colocar a sua fé, a sua esperança nos bens materiais. A viver, ele incentiva aqui, irmão, a pessoa a viver humildemente com o que tem, sem colocar o seu coração nessas riquezas. Por quê? Nós não podemos servir a dois senhores. Das duas, uma: ou você serve a Deus e não é escravo do dinheiro, ou você serve ao dinheiro e é escravo dele, pensando estar servindo a Deus. Essas duas coisas não são conciliáveis. É igual óleo e água. Se você misturar óleo e água, você vai colocar dentro do recipiente, vai misturar ali. No momento elas vão se fundir, mas de repente, irmão, elas vão se separar. A água vai ficar embaixo, o óleo vai ficar em cima. Esse processo você pode repetir o quanto você quiser. Vai ser a mesma coisa, elas não vão se misturar. Riqueza, né? Essa obsessão e servir a Deus, irmãos, essas duas coisas não vão ser compatíveis. Apesar de que o Eterno, ele pode abençoar, sim, todos aqueles que ele quiser abençoar. Porque nem todos, irmãos, nem todos ele vai querer abençoar. Não há promessa de que todos serão ricos. Não há promessa de que todos, por causa da fé, serão prósperos.
E outra coisa, irmão, prosperidade não está ligado a acúmulo de riqueza. A prosperidade que o Eterno promete é uma vida de paz, de comunhão com Ele. É uma vida onde nós temos o suficiente e não abundantemente de sobra, mas nós não forçamos falta de nada. É uma vida de felicidade com o pouco que tem. Tem pessoas, irmãos, que têm 1000 vezes mais que todos nós juntos e ela não tem felicidade. E tem pessoas que às vezes está, irmão, morando em um barraco construído, irmãos, com materiais descartáveis, um barraco de papelão, e ela tem alegria, felicidade. Sabe por quê? Porque esta shalom, ela não é fruto de acúmulos materiais, mas sim da presença do Eterno na vida destas pessoas. Paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus na vida do indivíduo. Então, prosperidade não significa, irmão, acúmulo de bens materiais. Prosperidade é ter o suficiente e estar contente com aquele suficiente que ela tem. É uma qualidade de vida vinda de dentro para fora e não fruto de algo que temos de fora para dentro. Então, aqui também em Lucas 18, a partir do versículo 18, outra parábola que nos narra muito bem, irmão. Isso. Lucas 18, 18. Está assim escrito. Bom rabi, ou seja, bom mestre, que farei para obter a vida eterna? Olha a resposta de Yeshua. Yeshua lhe disse, por que você está me chamando bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece as mitzvot, que significa mandamentos? Então, Yeshua estava linkando, olha que interessante, a vida eterna, que o jovem rico pergunta para ele, o que eu faço para ter a vida eterna? Estava ligando as mitzvot, ou seja, obedeça os mandamentos. Não cometerás adultério, não assassine, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai, honre sua mãe, etc. Ele respondeu, o jovem rico, tenho guardado tudo isso desde a minha infância. Ao ouvir isso, Yeshua lhe disse, falta-lhe ainda uma coisa. Então, olha bem, irmão. Yeshua viu que ele era obediente nestas áreas, mas que ele tinha uma deficiência. Qual era essa deficiência? Apego material. Confiava nas riquezas. Era apegado aos bens materiais, como muitos que estão hoje, irmãos, aí, dentro de círculos religiosos, em púlpitos pregando, chamando as massas. Ó, venha para cá que você vai ficar rico. Vem servir a Deus aqui que você vai ficar rico. E ele tem muito. Enriqueceu às custas deste ensinamento antibíblico. No meu canal tem uma série sobre os males da teologia da prosperidade. Procura lá e veja. No meu canal no YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Procura lá essa série. E você assista. Eu falo muita coisa em 5 lives a respeito dos malefícios da teologia da prosperidade. Então, continuando aqui. Ele respondeu, tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Então, Yeshua viu que ele tinha essa deficiência. Ao ouvir isso, Yeshua lhe diz, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você tem, distribua o dinheiro entre os pobres, e você terá uma riqueza no céu. Ele provaria, irmão, ser um verdadeiro servo do Eterno, se ele fizesse isso que Yeshua ordenou.
ele provaria que realmente é uma pessoa que serve a Deus, não pelo que ele dá, mas pelo que ele é, se ele obedecesse Yeshua. Vamos aprender isso, irmãos. Devemos servir ao Eterno não pelo que o Eterno pode dar, mas pelo que o Eterno é. Não vamos, irmãos, cair nesta besteira, que muitos caem nela, de servir a Deus interessado. Não vamos ser interesseiros, apenas, irmão, em receber dele. O Eterno é Senhor e nós servos. Esta maldita teologia da prosperidade, ela tem feito muitos tratar o Eterno, o Criador, como um servo. E ela se coloca na condição de senhora, de senhor. Muitos têm confundido o Eterno com o gênio da lâmpada, que aparece depois de ser chamado, de ser convidado, né? Nós todos sabemos o que essa fábula mentirosa do esfregar a lâmpada, né? Ela ensina, e o gênio aparece, cruza os braços e diz: eis-me aqui, meu amo. Diga para mim quais são os seus 3 desejos, realizarei todos, independente de qual seja. O Eterno não é gênio da lâmpada, irmão. O Eterno é Senhor. Muitos têm enxergado o Eterno como um garçom que está com a bandeja servindo os clientes. E você simplesmente dá um estalo de dedo: ei, garçom, traz aí um drink para mim. Traz um prato fulano de tal para mim. Traz uma bebida fulana de tal aí para mim, garçom. O Eterno não é garçom, meu irmão. O Eterno é Senhor. E Ele quer que nós sirvamos a Ele na qualidade de servo. Yeshua disse assim: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Continuando aqui, meus irmãos. Mas quando o homem ouviu isso, ficou bastante triste, porque ele era muito rico. Yeshua olhou para ele e disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos hoje uma teologia doente em cima dos púlpitos. Nós temos hoje, irmão, uma estratégia de marketing. Coisa que é estratégia de empresa sendo colocada como, irmãos, método evangelístico para atrair multidões para uma organização. Aí cria-se uma mega estrutura inchada, não cheia, tá? Não sadia, um corpo, irmão, inchado, um corpo com anabolizante. A pessoa que vai lá e injeta anabolizante no seu corpo, e dentro de 20, 30 dias, ela tá aquele monstro de pessoa. Mas aquilo ali é anabolizante. Cresceu baseado em substâncias nocivas que provoca um inchaço no seu organismo que futuramente trará sérias consequências a quem usar esse tipo de coisa. Então essa doutrina é um anabolizante. Lá no futuro vai vir a conta. Lá no futuro vem as consequências. E não é no futuro místico espiritual lá não. Começa aqui. Por quê, irmão? No momento de determinadas perdas, em vários momentos, por diversas circunstâncias, pessoas
se veem em condições complicadas e se duvidam da sua própria fé, questionam a si próprio, e chega um momento de maturidade, ela olha e fala, mas espera aí, não é bem assim do jeito que eu creio. A fogueira santa não deu certo. O voto com o envelopinho de R$1.000 não deu certo. O votinho com o envelope de 500 também não deu certo. Eu fiz e foi pior. Falo isso, irmão, porque eu vim de denominações que faziam isso. Meus olhos, graças ao Eterno, foi tão bom durante todo o meu período, os meus 23 anos de servos do Eterno, que eu estava no meio deles, mas não concordava com estes métodos. Eu nunca fiz isso. Eu nunca participei, nunca lancei campanha em igrejas por onde passei, pastoreando. Nunca! 2 denominações que eu frequentei. Onde eu fui pastor um dia. Uma neopentecostal e uma igreja tradicionalíssima, a maior igreja evangélica do Brasil. Então, meus queridos, o que é que nós aprendemos? Vamos aqui concluir e encerrar esta mensagem. Olha o exemplo de Jó, que foi apoiado por Yeshua. Yeshua, irmão, nunca incentivou ninguém se aproximar do Eterno com o interesse de ficar rico. Ele não incentivou ninguém a ser apegado a bens materiais, abraçado, casado, enlaçado com bens materiais. Não, ele não ensinou isso. Ele não incentivou ninguém a ser apegado às riquezas. Muito pelo contrário, ele diz, vocês não podem servir os 2 senhores. Escolha quem vocês querem servir, a Deus ou as riquezas. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Iov, então, irmão, ele prova para nós que não era apegado. Por quê? Porque ele perdeu tudo que tinha e adorou ao Eterno. É isso que eu e você deve fazer. Tem muito? Adora a Deus. Tem pouco? Adora a Deus. Tem de sobra? Adora o Eterno. Sirva a Ele. Mas perdeu tudo? Não muda. Continua servindo a Ele com coração alegre. Está empregado? Exalta, enalteça e bendiga o Eterno. Ore agradecendo pelo emprego, mas ficou desempregado, veio a dificuldade, continue adorando, servindo, sendo fiel, honrando e sendo leal. Não mude sua conduta, sua fé, sua postura nos momentos de perdas e provas. É isso que eu aprendo lendo este texto que fala sobre Iov. É este o exemplo que Jó, ele deu para mim e para você. Jó, um exemplo de desapego material para mim e para você. Vou concluir esta mensagem orando em seu favor e pedindo ao Eterno que te abençoe e abençoe a minha vida, no nome de Yeshua. Bendito e santo de Israel, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, Rei do Universo, em nome de Yeshua, o nosso Salvador, o Messias. Foi o Senhor quem criou todas as coisas. E o Senhor é aquele que abençoa as criaturas, que somos nós, obra-prima da tua mão, com todos os benefícios preparados pelo Senhor para serem destinados a abençoar a vida dos teus servos deste mundo. Eu quero pedir que o Senhor continue cuidando da minha vida, da vida da minha família e também daqueles que vão assistir esta mensagem. Ajuda-me, Eterno, a ser como Jó, a te servir e nunca ser apegado aos bens materiais. Se eu vier a perder tudo que eu tenho, que eu não perca a minha fé, que eu continue te servindo, que eu continue te adorando, que eu continue agradecendo e engrandecendo o teu nome, mesmo tendo pouco ou não tendo nada. Nu nasci e nu tornarei para a sepultura, disse Iov. O Senhor deu, Adonai tomou. Louvado seja o teu nome, que seja essa a minha postura diante das perdas e das dificuldades da vida. Muito obrigado, Eterno, pela vida de todos os irmãos que
vão participar, vão assistir, vão estar participando deste trabalho. No nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe a todos. Uma boa noite. Shavuot Tov, que significa uma boa semana a todos. Que o Eterno abençoe de uma forma rica o lar, a casa, a família de cada um dos irmãos. E que essa mensagem possa servir para alertar e abençoar várias vidas. Na próxima oportunidade, permitindo o Eterno, estaremos aqui reunidos mais uma vez, continuando a falar sobre outros temas que eu encontro na vida de Jó, no exemplo que ele deixou neste livro espetacular que está dentro das Escrituras para nosso crescimento. Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Boa noite.